Hoje, então, nós vamos estudar a respeito da queda. Nós começamos semana passada, já vimos aí os pontos 1, 2 e 3, onde no ponto 1 nós vimos a origem do primeiro pecado, como ele aconteceu lá no Éden. E no ponto 2, os efeitos imediatos, a morte espiritual e a depravação total. A morte espiritual não significa que assim que Adão pecou, ele caiu duro para lá. Não foi bem assim. A Bíblia, o Senhor Deus tinha falado com ele: no dia que você desobedecer e comer desse fruto, certamente você vai morrer. Adão e Eva comeram do fruto, mas eles morreram na mesma hora? No sentido físico, não. Mas eles morreram na mesma hora no sentido espiritual. Ou seja, essa morte que a Bíblia fala, quando fala de primeira morte, quando fala de segunda morte, nem primeira morte, nem segunda morte, significa algo com relação à morte física. Tanto a primeira morte, que é essa que nós enfrentamos por causa do pecado original, todos nós herdamos a primeira morte. Então essa morte espiritual ela passou a todos. E a segunda morte também não está falando de morte física. Não tem morte física nessa matemática, vamos dizer assim. Tá certo? A segunda morte trata-se da morte eterna. A partir do momento onde não há mais retorno, onde a pessoa vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Tá certo? Então, a primeira morte é a morte espiritual desde o Éden. Nós já nascemos herdando essa morte. Então, o efeito imediato foi a morte espiritual, que significa um afastamento de Deus, simbolizado ali com a expulsão de Adão e Eva do paraíso, e foi colocado ali um querubim, uma grande espada. Isso provavelmente, não sei, mais como uma metáfora do que estava acontecendo de fato. E aquele querubim significava o quê? Que o homem agora não podia atravessar para dentro mais. Ele foi expulso da presença de Deus e agora ele não tem condições mais de entrar na presença de Deus, não pelas suas próprias forças. E a depravação total significa que esse pecado afetou todas as áreas do ser humano. Afetou a mente, o coração, afetou as nossas afeições, afetou até a nossa capacidade de raciocínio, porque a Bíblia mostra que o pecado cega. Então você vai ver que as pessoas enfiadas no pecado, elas perdem até o senso até de proteção mesmo. Elas cometem erros que nem criança cometeriam, e elas vão de mal a pior, né? Elas fazem escolhas sempre erradas. Então afeta as nossas emoções, afeta as nossas afeições, né? Aquilo que a gente gostava antes, a gente não gosta mais, a gente passa a gostar daquilo que antes nós não gostaríamos de jeito nenhum. A questão da representação federal nós vimos aí no ponto 3. Nós vamos recapitular isso bem rapidinho. E hoje nós vamos estudar a respeito do pecado original, como ele afeta a nossa vida hoje, até os pecados atuais, que ele também afeta, tá certo? Da mesma forma. Também nós vamos estudar aqui a respeito da permanência do pecado no regenerado. Aqui a gente vê a permanência do pecado original em todas as pessoas, aqui especificamente no crente, tá certo? Aqui, o pecado original trazendo consequência para todos os homens, em todos os lugares, crentes e não crentes. E depois vamos falar especificamente do regenerado. No ponto 6, no final aqui, nós vamos estudar a respeito da condenação como resultado do pecado, tanto dos pecados atuais quanto dos pecados quanto do pecado original. O pecado original também leva uma pessoa à condenação eterna. Deixa eu tentar me socorrer com esse outro apontador aqui. Quem sabe com ele a gente tem uma sorte melhor, né? Esse equipamento está faltando meu técnico aqui, então Daniel, vou chegar. Foi?
Ok. Já troquei aqui. Semana passada nós lemos Gênesis 2:15 até 17, 3, 1 a 6. Então hoje nós não vamos ler de novo isso aí não. Abram em Gênesis, por favor, lá no capítulo 25. Capítulo 25. Aquela narrativa ali de Gênesis 2:15 e 17 é exatamente a narrativa de quando aconteceu o primeiro pecado. A gente vai falar aqui, primeiro, aqui em Gênesis 2, você vai ver Deus ordenando que não se coma de uma determinada árvore, não que essa árvore fosse diferente das outras. Deus colocou aquela árvore ali e deu uma ordem: não toque dela, você pode tocar em todas as outras. É como se Deus tivesse colocado um monte de maçãs em cima da mesa e uma delas, você pode comer todo mundo, essa aqui não, mas são todas iguais. Deus estava provando a obediência de Adão e de Eva. Nesse tempo, Eva não existia. Não existia quando foi dada essa ordem. Você vai ver que logo depois de dar essa ordem, ali depois do verso 17, vem a formação de Eva. Logo depois, Eva veio depois. Então, quem tinha a obrigação de manter as coisas funcionando como Deus ordenou era Adão, não Eva, tá certo? Era Adão. E a própria Bíblia diz que Adão nunca foi enganado, ele cometeu o pecado consciente do pecado. Por isso o pecado dele é maior. Mas independente se o pecado dele é maior ou não, ele é o representante federal. Tá certo? É aquilo que nós vimos lá no ponto 3 do primeiro juízo. O representante federal, ou seja, ele que representa toda a humanidade, representa toda a criação, inclusive os animais, toda a natureza. Quando Adão pecou, o que foi dito para Adão? Por causa do seu pecado, porque ouvistes a voz da tua mulher, não, ele é o culpado. Porque você ouviu a voz da tua mulher, maldita é a terra por sua causa. Não por causa de Eva. Ele está ali para proteger Eva. Ele não fez. E Paulo revela que Adão não foi enganado, mas a mulher foi. Então ela pecou enganada, Adão não. Por isso o pecado de Adão, além de ser maior, ou seja, com uma maior culpabilidade, porque ele pecou conscientemente. Além disso, ele é que era o representante de toda a terra, de todos os animais, de todos os homens. Hoje os animais sofrem por causa disso. Hoje a terra produz abrolhos e cardos por causa do pecado de Adão. Então até a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Vamos lembrar que Adão é que era o representante de Deus na terra, não era Eva. Vamos lembrar a ordem da criação. Deus fez primeiro a terra, sem forma e vazia, tudo escuro, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, uma terra escura que só tinha água, para todo lado. Aí Deus começou a dar forma. A primeira coisa que ele fez, luz. No primeiro dia. No segundo dia ele fez o firmamento. Criou essa camada de ar que fica sobre a terra. Então Deus vai criando as camadas, ele vai criando as coisas mais rústicas até a mais perfeita. Então vamos seguir essa ordem até chegar na mais perfeita. Ele cria então a luz para poder já dando forma à terra, né? Essa luz aí é de Deus, não é do sol, não é dos astros. Ele só vai criar os astros lá no quarto dia. Mas como que houve dia sem haver sol? Mas desde quando a luz é exclusividade do sol? Mas tem outras estrelas. Mas naquele tempo também não tinha outras estrelas. E de onde vinha essa luz? Vinha do próprio Deus, senão não haveria dia, não haveria tarde e manhã no primeiro dia. Vinha do próprio Deus. Mas isso não tem, não é uma coisa que deve nos espantar, nos criar dúvidas. Eu estava vendo o Luiz Saião, que é pastor, falando sobre esse assunto essa semana. Ele estava dizendo que aquilo ali era um modo de dizer de Deus. Não é modo de dizer, não, é literal. Sim, quando ele fez luz mesmo. Não, mas a luz só vem lá no quarto dia, então aquilo ali era tudo
uma espécie de linguagem poética. Não é linguagem poética. Gênesis capítulo 1 é absolutamente literal. Se cai a literalidade de Gênesis capítulo 1, um monte de outras palavras da Bíblia que se refere àqueles dias como literal, cai tudo junto. Cai tudo junto. Até lá no mandamento da lei de Deus, porque Deus fez o mundo e tudo que nele há em 6 dias e no 7º descansou, está lá no mandamento. Lá no 3º mandamento, né? No 4º mandamento. Aí ele vai dizer, porque ele fez dessa forma, vocês também vão descansar um dia em 7. Tá vendo? Então, se cai a literalidade, cai até a literalidade da gente ter que obedecer essa ordem. Então, no primeiro dia ele fez realmente a luz. E não é de se espantar, porque quando Moisés foi falar com Deus lá no monte, o que aconteceu na saída dele? O rosto dele ficou brilhando, e brilhou durante muitos dias. Então, não é de se espantar que Deus, sendo Espírito, produz luz física, mesmo sem ter o sol. Quando Deus, através do Senhor Jesus Cristo, veio se encontrar com Paulo na estrada de Damasco, o que Paulo viu? Uma grande luz. Uma grande luz. Uma luz como eles nunca tinham visto algo parecido antes. Tá certo? Então, que ninguém se espante com isso. Então, ele fez ali a luz, fez o firmamento, que é essa camada de ar que estava falando. Depois, ele fez emergir da água o continente, né? Onde ele já estava preparando ali para poder colocar o homem. E depois, ele colocou ali as plantas nesse mesmo dia. Então, olha as camadas de criação, do mais rústico até o mais perfeito. Terra, o barro, né? As plantas, e agora ele fez o sol, a lua e as estrelas, e agora ele vai fazer os animais numa camada mais alta, em cima ali da relva, em cima ali do mato que ele estava fazendo, né? E só depois dos animais ele cria o homem como sua obra-prima. Vocês estão vendo o afunilamento aí? E o homem ele coloca aqui no topo dessa pirâmide. Esse homem, Adão, está ali para estar sobre tudo que foi criado. Deus falou, olha, tudo está debaixo das suas mãos. Foi ele, Adão, que nomeou todos os animais. Deus falou, vou colocar os animais todos à frente de Adão para ver como que ele vai chamá-los. E Adão fez exatamente isso, ele que deu o nome aos animais. E quando nasceu Eva, ele colocou Eva lá também para ele dizer como que ela se chamaria. Ele falou, essa vai chamar Varô, porque ela foi, porque ela é osso dos meus ossos. Ela disse isso, ela é carne da minha carne. Então, ele é que nomeou. Então, ele estava sobre tudo e sobre todos. E a função dele era representar Deus na terra. Toda a criação deveria ver em Adão a glória de Deus. Adão foi colocado para refletir a glória de Deus. Então ele estava sobre tudo e sobre todos. Esse era o papel de Adão. E sobre nós também. Tá certo? Porque ele era um representante federal. Mas ele, quando ele caiu em pecado, nós todos caímos em pecado. E tudo que está abaixo dele, a própria terra é amaldiçoada, os animais são amaldiçoados, todas as coisas são amaldiçoadas, conforme está lá em 3,17, está o melhor juízo. Adão, porque você pecou, ouvindo a voz da sua mulher, você pecou. Você tinha que ouvir aquilo que estava ordenado. Ele ouviu a voz da mulher. Talvez ele não queria briga com a mulher em casa, né? Não queria confusão em casa. Então, ele ouve de Deus. Por sua causa, a terra é maldita. Tá certo? Então, Adão que era o homem. Então, nós vemos isso ali, nós vemos a narração do pecado. Agora, lá no Gênesis 25, a partir do verso. Vamos ver aqui. A partir do verso 19, vamos ler até o 26. Vamos ler todos juntos? Aqui fala descendência de Isaac, né? O título aí da editora. Então vamos ler.
São essas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando se mudou a sua esposa, a Rebeca, filha de Betuel, Arameu, de Padã, e de Labão, Arameu. Isaac voltou ao Senhor, sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que digo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações nascem no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias, para que ele desse a luz, eis que estavam os gêmeos do seu ventre. Saiu o primeiro, o único, todo revestido de pelos, por isso chamado de Esaú. Depois nasceu um irmão, Esaú, por isso chamado Jacó. Era Isaac 60 anos, quando Rebeca deu a luz. Ele tinha então 60 anos, ele casou com 40. Então, durante 20 anos, ele tentou ter filhos e não os teve. E ele orou por uma mulher estéril. E essa mulher estéril, finalmente, depois que ele orou, ela concebeu e deu à luz. Concebeu os filhos, né? Ela ficou grávida. Quando fala concebeu ali, quer dizer que ela ficou grávida. E o que acontecia ali durante essa gravidez? Os filhos brigavam um com o outro. Os filhos já brigavam já desde o ventre materno. Um provavelmente queria furar o olho do outro, né? E quando Esaú nasce, Jacó agarra no pé de Esaú, ou seja, ele já queria a primogenitura desde na hora de nascer, ele já queria. Por isso a palavra Jacó significa suplantador ou aquele enganador. Ele tentava enganar a natureza, tentava enganar tudo, ele queria o lugar do irmão dele. Então, ele era o enganador. Como de fato depois ele engana o próprio irmão, com aquela história lá da sopa de lentilhas, ele engana depois o próprio pai, quando o pai resolve abençoar os dois, ele finge que ele é o Esaú. Né? Então, ele depois segue enganando todo mundo no caminho dele. Não é verdade? Então, isso mostra a consequência do pecado. Para você ver que o pecado original, ele afeta mesmo antes de nascer. Até mesmo os bebês pecam. Até mesmo os bebês querem fazer mal uns para os outros, por causa do pecado original. Não é sem motivo que Davi ora dizendo: eu pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Em outro lugar, ele vai dizer: eu fui concebido em pecado, eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, desde o nascimento, ele já era pecador. Então, ninguém pense que todos os bebês que nascem vão para o céu. Não vão, não é bem assim. Ah, mas se nasceu é inocente. Se morreu pequeno é inocente. A Bíblia mostra que não era inocente. Um queria furar o olho do outro dentro da barriga da mãe. Eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Ah, mas Jesus fala que os pais é o reino de Deus. Peraí, mas ali está falando de outra coisa, está falando de obediência, de confiança. É disso que está falando, não está falando propriamente de bebês, quando Jesus fala isso. Quando Jesus fala isto, dos tais é o reino dos céus, ele está falando que se alguém não receber o reino de Deus como uma criança recebe o seu pai, como é que uma criança recebe seu pai e sua mãe? Ela está ali, a hora mais perigosa para uma mãe é quando ela pegar o bebê e vai descer uma escada. Se ela cair ali, ela sabe que vai levar o bebê junto, morre todo mundo. É bem perigoso ficar paralítico e tudo mais. A criança está preocupada com essa situação quando ela está no colo da mãe e a mãe está andando para cá e para lá, vai atravessar a rua. A criança está preocupada se o ônibus vai pegar ou não. O bebê está ali dormindo tranquilo. A mãe está ali
quase que desesperada para saber se tem alguma ameaça por perto. A criança está dormindo tranquila, cochilando. Então, quando ele fala de crianças ali, que quem não recebeu o reino do céu como essas crianças, não vai entrar no céu. Ele está falando de confiança, receber de todo o coração, confiar completamente em Deus. É disso que ele está falando, não é de salvação de criança que ele está falando. As crianças eleitas, de fato, vão para o céu. As não eleitas não vão. É isso que a nossa confissão de fé fala lá, se não me engano, no capítulo 25, salvo o melhor juízo. Ok, pessoal, vamos seguir aqui. Então, nós vimos no Éden, nós temos aí a queda. Adão é o representante, o cabeça federal, está no ponto 3, vamos passar bem rapidamente aqui. A imputação do pecado, não vamos ver a bolinha ali, que nós já vimos aqui, Romanos 5,11, né? A inclinação inata para o pecado, ela advém daí. Eu nasci em pecado, e pecado me concedeu a minha mãe ali. Aqui vai falar que todos pecaram, não há um justo nenhum sequer, tá certo? Então, o pecado passou a todos, né? Aqui nós já vimos que o nosso primeiro pai, eles foram seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, né? Pecaram comendo o fruto proibido, segundo o seu sábio conselho, foi Deus servido, permitir esse pecado deles, apenas determinado, ordenado para a sua própria glória. O que ele está dizendo é que Deus se serviu do pecado do homem a fim de manifestar a sua glória, a glória da sua bondade, a glória da sua misericórdia, a glória da sua justiça, que não seria possível se não viesse o pecado. Entendeu? O pecado era necessário para que Deus manifestasse misericórdia. Aquilo que o pastor estava falando hoje lá, a pessoa merecia o castigo porque comeu o bolo, mas ao invés de dar o castigo, não deu o castigo, ainda deu um sorvete. Ou seja, não somente perdoou o pecado. Se Deus apenas perdoasse os nossos pecados na cruz, nós não teríamos nada. Apenas não teríamos o inferno. Perdoa nossos pecados, daí a gente pecaria de novo. Ele não só perdoou os nossos pecados, como Ele nos concedeu a entrada no céu. Além de não nos dar o que merecemos, Ele nos deu, nos acrescentou aquilo que não merecemos. Foi isso que Ele fez, tá certo? Então, os nossos primeiros pais, eles pecaram e esse pecado passou a todos. Não vamos pegar essas partes aí agora, né? Aqui é a narração, nós já vimos semana passada, pessoal, por isso que estou passando rápido aí, né? Então, segundo o seu sábio e santo conselho, né, é que foi cedido permitir o pecado dele. Deus permite o pecado, mas Ele dirige o pecado. Ele não é a causa do pecado, nem ninguém tenta para pecar, mas Ele, sabendo que que o homem, tendo vontade própria, ele tem toda a chance de pecar, Deus vai conduzindo ali o seu sistema de freios. Ele permitiu que o homem cometesse o pecado de desobedecer aquela ordem. Ou seja, ele já sabia que se deixasse assim, o homem pecaria. Ele já contava com isso muito antes de fundar a terra, muito antes de fazer o homem. Ele já projetou: eu vou deixar as coisas acontecerem assim, de forma que eu possa manifestar a misericórdia. É como um diretor de um filme. Ele está lá, ele deixa que o vilão cometa um ato bárbaro logo na primeira cena, a fim de mostrar todo um enredo ali que vai mostrar a beleza do filme que ele quer apresentar. Deus faz assim também, tá certo? Então vamos seguir aqui, não vamos ver os versículos agora, nós já vimos isso. No segundo ponto, nós vimos o que isso causou nos primeiros pais. Olha lá, por esse pecado eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, eles se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades. O que quer dizer isso aqui? As nossas escolhas, tudo foi alterado. É como um carrinho de supermercado, nós já falamos aqui. É um carrinho que bateu e estragou as rodas. Agora, você tenta empurrar o carrinho daqui para lá, você vai tentar jogar ele daqui para ele chegar lá naquele lugar lá, passando aqui por esse corredor. Se esse carro está com a roda torta, ele vai chegar lá? Não vai, ele vai tender sempre a sair do caminho.
Mais do que isso, além dele estar com a roda torta, a luz foi apagada. Ele não tem mais como nem achar o caminho, nem mais encontrar o caminho. Uma vez ele pecou ali no Éden, ele foi totalmente mudado nas suas percepções, nas suas inclinações, nas suas paixões. Agora, tudo que ele gosta é o que Deus não gosta. Alguém tem aí para mim, acho que não está aqui, 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Até para que eu me socorro para a água aqui. Abra para nós, e quem achar aí, leia bem alto. 1 Coríntios 2,14. Não leio todos de uma vez, para não dar briga. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Percebeu? O homem natural, ele não pode aceitar as coisas de Deus, porque elas são espirituais. O homem é carne e Deus é espírito. Agora há uma briga, uma separação. Agora, Deus que é espírito cogita de determinadas coisas, e o homem que é carne cogita de outras coisas. Não há mais entendimento. O que Deus quer não é o que Deus quer. O que o homem quer não é o que Deus quer. Agora eles caminham assim, ó. Agora eles caminham em direções opostas. Aí está falando que as coisas de Deus, as coisas espirituais, se discernem espiritualmente. O homem que não tem o Espírito de Deus não tem condições mais de acertar aquele caminho. Ele perdeu inteiramente a capacidade de acertar o caminho. Então, agora ele só pode contar mesmo com a glória de Deus. Tudo isso nós já vimos na sessão 2. Né? Fala assim, o perverso anda na escuridão, ele nem sabe onde tropeça. Nem sabe onde tropeça. Ele nem sabe, ele vai na escuridão, você pode mostrar, mas ele nem vê. Tem um lugar que diz que os outros batem nele e ele diz, eu não senti nada. Quer dizer, ele é como um bêbado. É como um bêbado, ele nem sabe mais. Ele não sabe mais. Ele perde totalmente a noção. Porque ele perdeu esse contato com Deus totalmente. Isso chama-se morte espiritual. E todos nós já nascemos com ela. Já nascemos com a cegueira da morte espiritual. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. E vamos pensar, no céu não entra pecado. Então, se não houver regeneração, não há nem como um bebê recém-nascido entrar no céu. Se não houver regeneração. Mas é claro, se a pessoa for um eleito de Deus, no caso de Jacó e Esaú, Jacó só veio a ser regenerado lá no Val de Jaboque, quando ele lutou com Deus. Deus mudou o nome dele de enganador para Israel, aquele que luta com Deus. Israel significa aquele que luta com Deus e prevalece, campeão com Deus. É isso que significa o nome Israel. Mas aí foi quando Deus o regenerou. Mas João Batista se alegrou com a presença de Jesus ali na barriga de Isabel, quando as duas mulheres grávidas se encontram. Ou seja, João Batista já conhecia Jesus, não sei como, né? Não no sentido de que nós conhecemos, né? Porque ele não ouviu a palavra ainda, mas ele já sabia que era Jesus, porque a Bíblia diz que ele se alegrou sobremaneira quando as duas mães se encontraram. Por que ele se alegrou? Porque ele já era um homem de Deus. Jeremias, lá em 3,15, São melhor, Juízo, vai dizer, eu escolhi você antes de você nascer, Jeremias. Então, há pessoas que foram regeneradas antes, outras durante a vida, mas os eleitos de Deus, aos que foram predestinados, ao que predestinou, chamou, serão chamados e eles atenderão essa chamada necessariamente. Então, como isso afeta a humanidade? Sendo eles, Adão e Eva, tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos. Nós estamos dizendo, a mesma morte e pecado, bem como a sua natureza corrompida, foi transmitida a toda a posteridade, que deles procede. Então, isso afeta toda a humanidade que procede ordinariamente. O que é ordinariamente, pessoal? Bem, por geração natural. Um homem, uma mulher se une, se casa e gera filhos. Por que essa ressalva está aí?
para dizer que Jesus não herdou esse pecado. É só para resguardar essa parte. Por isso que os teólogos de Westminster acrescentaram esse finalzinho aí, que deles procede por geração ordinária, porque Jesus não foi de geração ordinária. Jesus não teve incursão de homem nenhum. Ele nasceu de Deus e de uma mulher, como já foi previsto, que da mulher nasceria filho que feriria a serpente na cabeça. Então, ele não herdou o pecado de Adão, ele não herdou por imputação. Isso não foi imputado a ele, esse pecado de Adão. Ele não veio dessa mesma linha. Então, isso foi transmitido a toda a posteridade daqueles que nascem por geração ordinária, que não é o caso de Jesus, tá certo? Então, o que está mostrando aqui, que todo ser humano herdou os efeitos do pecado do Éden. E são todos culpados. A Bíblia diz que o que se pode conhecer de Deus é conhecido pelas coisas que foram criadas. E por isso, todos os homens são indesculpáveis. Está lá em Romanos 1:20. Todos são indesculpáveis. Tá certo? Vamos passar rápido aqui. Agora, vamos ver aqui. A segunda parte vai dizer exatamente isso, né? Que foi transmitido a todos, né? Eu nasci da iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, o que é nascido na carne é carne, o que é nascido no espírito é espírito. Isso aqui está falando de nascimento. O que é nascido na carne, todo mundo nasce na carne, tá certo? Mas o que é nascido no espírito é conversão. O que é nascido na carne são todos. O que é nascido do espírito, aqueles que fazem parte do primeiro grupo, mas foram regenerados. Aí significa ser nascido do espírito. Ser nascido do Espírito, nós vamos ver também que não muda completamente a natureza, não. Nós vamos ver isso mais para o final aqui. Muda sim, mas não completamente, não nessa terra, né? Agora sim, chegamos no que nós devemos ver no dia de hoje, a partir daqui que a gente começa, tá certo? É porque tinha muitas pessoas que acho que não estavam aqui. Vamos lá. Agora sim, vamos ver como se manifesta nas ações das pessoas, do pecado original até os pecados atuais. Dessa corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Então, as nossas transgressões procedem daquilo que nós herdamos lá do Éden. Aquilo que aconteceu no Éden é que dirige os nossos pecados, é que nos conduzem a nos afastar de Deus, é que nos atrai para longe de Deus. Então, o Éden tem consequência aqui, hoje, em todos nós, tá certo? Vamos ver essa parte aí, ó. Desde a corrupção, é dela que vem toda essa inclinação para o mal. Vamos ver alguns versículos. Olha aí. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Fraco no sentido de incapaz de se salvar sem a graça de Cristo. Ou seja, quando éramos fracos, nós nascemos então incapazes de nos voltar para Cristo. Ou seja, todo inclinado para o mal. Tá certo? Vamos ver lá a continuação. Já não morreu aqui o negócio de hoje está difícil esse negócio aqui. Não, é aqui que falhou. Bom, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Então, o que está mostrando aí? Que não está em nós o fazer o bem. O homem sem Deus, ele não tem a menor condição de fazer qualquer bem. Ah não, eu conheço muita gente aí que não conhece a Deus, que são bons homens, são honestos, agem de forma correta, mas mesmo quando eles fazem o bem, eles estão em pecado. Mas por que está dizendo que eles estão fazendo bem e assim mesmo estão em pecado? Por quê?
Não fazem para a glória de Deus. Não fazem para a glória de Deus. A Bíblia ordena muito claramente: fazer tudo para a glória de Deus. Eles fazem para ficar livre de cadeia, eles fazem para não ter problema em casa com a mulher, eles fazem para não ser mal vistos na rua, para não ser variados, para não levar uma murchada de laranja. Eles fazem por vários motivos. Elogio próprio. Não para a glória de Deus. Foi? Elogio próprio. Glória própria. Então esse é o problema. Mesmo quando fazem o bem, eles estão cavando a ira de Deus mais fundo contra eles. Percebeu? Então o homem só é capaz de fazer a vontade de Deus quando o próprio Deus está nele. Ou seja, quando a pessoa na conversão recebe o Espírito de Deus. Tá certo? Olha lá, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A Bíblia é clara em dizer que o coração do homem é absolutamente corrupto e enganoso. Enquanto o mundo diz: olha seu coração, olha, seja você mesmo, assuma as suas posições, não escute seu pai, não escute a liderança da igreja, você tem que olhar para o seu coração, é assim que você vai ser feliz, você tem direito de ser feliz olhando o seu coração. A Bíblia diz o oposto. A Bíblia diz que é do seu coração que partem os maus desígnios, que o seu coração ele é desesperadamente corrupto e enganoso. É isso que a Bíblia diz a respeito do nosso coração, tá certo? Então, de todo ele é continuamente mal o tempo todo, né? Sentiu o Senhor suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque o mau desígnio do coração do homem, porque é mau o desígnio do coração do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Isso aqui foi logo depois do dilúvio, depois que saiu lá da arca, quando Noé ofereceu sacrifício ao Senhor. Deus recebeu com um aroma suave a adoração de Noé, e ele exclamou aquilo ali: não vou mais amaldiçoar o homem, a terra, não vou mais destruir a terra pelos meios naturais. Ele só diz isso, tá certo? Porque é mau o desígnio. Pelo fato dele ter o coração mau desde a sua mocidade, isso não vai me levar mais a destruir a terra com catástrofes globais, né? Tem catástrofes naturais, como um terremoto na Venezuela, um tsunami lá no Japão, ou seja, lá em outro lugar. Pontuais, isso nós sempre vamos ter. A Bíblia diz que Deus é quem preside os tipos. Isso também vem de Deus. Mas de forma global, Deus está dizendo que isso não vai acontecer mais. Esses catastrofistas de plantão aí que falam que o derretimento das calotas polares vai causar inundação de metade do Brasil, isso é mentira. A Bíblia diz que desde agora, enquanto não vier Jesus para poder terminar com todas as coisas, ele fala: sempre haverá estação de chuva, estação de inverno, de verão, sempre haverá estação de plantio, estação de colheita. Ele promete que sempre haverá essas coisas. Então, os catastrofistas de plantão aí não passam de enganadores, porque a ordem de Deus é clara. E Deus diz que ele ordenou ao mar: até aqui vai o orgulho das suas ondas, daqui não passa. Não está dizendo que não pode acontecer os fenômenos naturais pontuais, como os tsunamis, mas o mar ele termina num determinado lugar, e ele não passa daquilo ali, não passa. E olha que a profundidade do mar às vezes é 5.000 metros. Como é que 5.000 metros, uma variação de 1% aí já inundaria essa cidade aqui toda? Como é que Deus não permite uma variação tão pequenininha? Seria necessário pouco para poder inundar o Brasil todo, mas Ele prometeu que não vai ser assim. Até aqui vai o orgulho das suas ondas. Você vai procurar esse texto lá, está vendo os problemas. Então, Deus ordenou que não mais vai destruir a terra assim, mas vai
destruí-la com fogo, não fogo natural, mas o fogo da vinda de Jesus Cristo, fogo literal, mas o fogo da vinda, da segunda vinda de Jesus Cristo. Ele fala que a terra está reservada para esse dia. Vamos lá. E o Romanos diz: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, olha aí, e se fizerem luz, não há quem faça o bem. Então, o pecado original, ele fez todas essas coisas aqui, ó, todas essas coisas que vocês estão vendo aqui, por causa do pecado original. Então, nós já somos culpados só por causa do pecado original. As pessoas já caminham para o inferno só pelo fato de já ter nascido, ou não nascido, não importa. Só o fato de existir, elas já são condenadas. Entendeu, pessoal? Ah, mas o bebê nunca fez nada. A Bíblia diz que não é bem assim. Os bebês já têm um coração ruim. Já tem um coração. É claro que a Bíblia fala também, pessoal, que Deus é justo e mal rigor haverá para com a geração de Sodoma, ou para com essa geração, do que para com a geração de Sodoma. Porque se a geração de Sodoma tivesse conhecido o que essa geração conhece, eles teriam prevalecido até hoje. Palavra de Jesus. Ou seja, o inferno não é igual para todos. É isso que esse texto está dizendo. O inferno daquela geração de Jesus era muito mais quente, vamos dizer assim, do que o inferno que vai sentir a geração de Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra não tinha as mesmas informações que ele. Imagina nós, nos nossos dias, que temos milhares de vezes mais informações do que Sodoma, do que a própria geração de Jesus. Nós temos muito mais. Imagina a nossa culpabilidade. Num celular daquele ali, você pode ter trocentas versões da Bíblia. Você pode ter centenas de, aquilo que o pastor falou lá hoje, de bons pastores explicando, bons estudos bíblicos, bons livros. Hoje nós temos muito mais acesso. E hoje nós deixamos para lá uma coisa que eles não tinham. Nós estamos desperdiçando muitas vezes. É daquele pecado lá que procede os pecados, aquilo que está falado, mas também as transgressões atuais também nos fazem ficar indispostos contra Deus. Não é só o pecado original, os pecados atuais também, tá certo? Pecados atuais, pessoal, não quer dizer apenas hoje, quer dizer qualquer coisa que não seja o pecado do Éden, tá certo? Isso é só para diferenciar o pecado que nós herdamos, o pecado herdado dos nossos primeiros pais e os nossos pecados. Por isso que os pecados atuais é só para isso. A Bíblia não pode dizer salvação para Adão. A Bíblia Sobre a salvação de Adão. Adão provavelmente foi um homem salvo, porque a Bíblia separa ali a geração de Adão e Eva da geração de Caim, né? Entendeu? Caim é expulso. Depois ele fala, então, os filhos de Deus começaram a olhar para as filhas dos homens, os filhos de Deus a gente entende que é a geração de Adão. E os filhos dos homens a gente entende que é a geração de Caim. Ah, mas como é que Caim teve filhos? Certamente ele veio e pegou uma das mulheres, filhas também de Adão e Eva. Tá certo? Então eu entendo que Adão, nós vamos encontrar com ele no céu, sim. E vamos lembrar que o céu não é tomado por mérito. Entendeu? Por maior que seja o pecado de Adão, o céu não é tomado por mérito ou demérito, mas pela vontade e a misericórdia de Deus. Daí Deus acudiu Adão, logo depois que ele saiu ali, ó, que ele pecou, Deus foi ao encontro dele. Né? Vamos lá. Tiago vai dizer: cada um, porém, é tentado quando atraído e seduzido por sua própria consciência. Aqui já não está falando mais do pecado original, está falando do seu pecado próprio. Ou seja, o seu próprio pecado, os pecados atuais também têm consequência. Então a concupiscência, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez concebido, gera a morte. Então a concupiscência aqui, ou a cobiça, né, ela que gera o pecado. A nossa cobiça gera o nosso pecado. Está falando aqui agora dos pecados atuais.
não tem a ver com o pecado do Éden. Não pense que nós seremos condenados apenas por causa do pecado do Éden. Tá certo, pessoal? Nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. É o que nós somos. É o que nós somos. Nós somos uma geração de pecadores. Nós somos uma humanidade de pecadores. Então nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque é o que nós somos. Pecadores. Mas Deus salva pecadores. Esse aqui é a glória da misericórdia de Deus, é porque Deus salva quem não merece. Deus salva pessoas como você e eu. Ele salva pessoas que não merecem ser salvas. Olha, é do coração do homem, não está falando do Éden, não. Aqui nós falta, não lembro aqui, né? Os pecados dos pais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, ou seja, estamos na ira, estamos na condenação, como filhos da ira, por causa dos nossos próprios pecados, não por causa dos pecados de Adão. Pecados lá no título, né? Original e também os atuais, por causa dos atuais também nós somos condenados. Nós somos filhos da ira por causa do pecado atual. Tá certo? Olha aí o que lá em Mateus é dito. Jesus disse: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, todos esses pecados atuais. Não tem a ver com o pecado. Quer dizer, claro, é como consequência do pecado original, mas são pecados de hoje que também são condenáveis e são condenados por Deus, e de fato são condenados. Então, tanto os pecados original como os pecados atuais, eles se manifestam nas ações, né? No ponto 5, ele vai dizer como ela se manifesta agora no crente. Até ali, até o ponto que nós vimos aqui, isso aqui é comum a todos. É comum a crentes e não crentes. Tá certo? Nós, crentes, também cometemos vários desses pecados que estão aí. Tá certo? E se alguém disser que não comete pecados, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, a verdade não está nele, ou seja, você não está falando a verdade. Aquele que diz, eu já não peco mais, fazemos-lo, esse lo aí é Deus, fazemos-lo mentiroso. É pecado você fazer Deus mentiroso. É isso que João está falando. Quando nós falamos que nós não temos mais pecado, fazemos Deus mentiroso. Por que fazemos Deus mentiroso? Porque o próprio Deus afirma que você peca todos os dias. E se você diz que não, então você está dizendo que Deus é mentiroso. É isso que João está dizendo ali claramente. Entendeu? Então todos nós devemos nos ajoelhar e pedir misericórdia a Deus todos os dias. A Bíblia diz que nós devemos nos portar com temor até o dia da vinda. Até a vida de Jesus, temos que nos portar com temor. Às vezes a gente vê as pessoas no culto, dando um passinho para cá, um passinho para lá, como se fosse um momento ali de lazer, né? Um momento de descontração, mas na presença de Deus não há lugar para descontração. Vai descontrair na praia. Quando você estiver em adoração, trema diante desse Deus, é o que está dito lá pelo escritor aos Hebreus. Sirvamos ali no original, latria, é no sentido de adoração. Quando ele fala ali em Hebreus 12, 28, 29, 30, será? Acho que é 12, 28. Ele vai dizer, sirvamos a Deus com temor e tremor, porque Deus é fogo consumidor. Percebeu? Então, na presença de Deus, você está na presença do fogo consumidor, tema. Na presença dele há grandes tormentas e fogo, conforme está lá no Salmo 50. Então, não é lugar de você ficar à vontade, descontraído e balançar o corpo, porque Deus não é adorado por manifestações físicas nenhuma, a não ser a Santa Ceia, que é física. O batismo, a água ali é elementos físicos. Mas no mais,
A Bíblia diz que Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em Espírito, quer dizer, no campo das ideias. Não é em matéria, não é fisicamente, porque fisicamente você não pode agradar a Deus. Não há como você agradar a Deus fisicamente, a não ser obedecendo aquelas coisas físicas que são a Santa Ceia e a água do batismo. Ali você tem elementos físicos participando do culto. No mais, os elementos físicos não tomam lugar no culto. Não tomam lugar. Então, a nossa adoração não é descontraída, não é mexendo para lá e para cá, que Deus vai gostar do seu balanço. Não vai. Ele está vendo que você está descontraído, que não há temor no seu coração. Mas a adoração, leia no Salmo 50, para você ver qual é o espírito da adoração. No Salmo 50 ele já começa falando que fala o Senhor, o poderoso, e na presença dele há tormentas, porque ele é um fogo devorador. Lá em Hebreus ele fala fogo consumidor, mas é a mesma coisa, um está citando o outro. Entendeu? Então o espírito do culto é esse tema que trema diante desse Deus. Bom, essa corrupção da natureza persiste durante essa vida, naqueles que são regenerados, ou seja, aquele pecado que até o ponto 4 é comum a todos os crentes e não crentes, aqui vai dizer que mesmo depois de regenerados, você ainda enfrenta os efeitos do pecado original. Você vai ver que o pecado original que contaminou a todos, ele continua levando-nos, mesmo como regenerados, ao pecado. Ou seja, o regenerado também peca. E não podemos dizer, não temos mais pecado, porque fazemos Deus mentiroso, tá certo? Vamos lá, vamos ver isso aí. Ele manifesta até. Olha, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Não poderia efetuá-lo. Paulo está falando, eu quero fazer o bem, mas o mal está sempre, né? O mal é o que eu faço, eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço. Você vai ler lá também, no mesmo capítulo 7 de Romanos. Olha o que ele diz aí nesse capítulo. Talvez seja aqui, vamos ver. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. É uma coisa que eu não consigo fugir. O mal está dentro de mim, é isso que ele está dizendo. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, só Paulo está falando de gente regenerada. Que não regenerada tem prazer na lei de Deus. Então, lá na Praia sempre houve uma briga lá, do presbítero lá contra o pastor, sei lá, um está dizendo ali que Paulo aqui está falando se vestindo de uma pessoa não regenerada. Embora Paulo seja regenerado, ele está tentando explicar como é a luta de um não regenerado. Mas esse texto mostra que, porque no tocante ao homem interior, tem o prazer na lei de Deus, só o regenerado tem prazer na lei de Deus. Então aqui está falando de um regenerado, sim, senhor. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, mesmo regenerados, que nós somos. O pecado está sempre diante de nós, oferecido diante de nós, e nós muitas vezes caímos. Está certo? Nós temos o poder de não cair, mas caímos. Nós não temos o poder de cair quando não temos o Espírito de Deus, ou seja, o não regenerado não tem esse poder. Mas aquele que é de Cristo, ele agora tem um Espírito habitando nele. Por vezes ele vai dar ouvidos à voz do Espírito de Deus e ele não vai cair. E por vezes ele vai se deixar levar. Tá certo? Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós temos poder para vencer o pecado. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o povo. Lá Tiago vai dizer que aquele que consegue refrear a própria língua, ele se tornou um varão perfeito. Por quê? Porque nenhum de nós consegue não tropeçar no falar. Por vezes vamos ferir pessoas, por vezes vamos dar informação errada,
Talvez por isso que ele mesmo vai dizer, não queira muitos de vocês, muitos de nós, sermos mestres na igreja. Por quê? Porque o mestre é aquele que fala mais. Aquele que fala mais tropeça mais. Porque todos nós tropeçamos no falar. Então, uma informação errada, uma aqui, outra ali, outra lá. Imagina aqueles que são, que têm o dever de falar para toda a igreja. Quantas ele acumula na vida? E tudo vai ser levado em conta. Então, por isso ele fala, não queira muito ser mestre, porque o mestre fala mais. E fala mais, ele acumula mais erro. É por isso. Não é que não devemos buscar ensinar a palavra de Deus, porque isso é ordem dada pelo próprio Deus. Mas querer isso apenas por querer, não faça isso, porque você será mais cobrado do que os demais, tá certo? Então, aquele que não tropeça no falar, ele é homem perfeito, ele já alcançou a perfeição. E como a perfeição nós só vamos alcançar no céu, aqui nós vamos errar muitas vezes na palavra dada, vai ser muitas vezes mal para alguém, vai ferir alguém, vai ser uma mensagem que não traduz totalmente a verdade, vai ser uma opinião nossa que a gente estava convicto, mas a gente estava enganado. Às vezes nós somos convictos de determinadas coisas, mas depois, muitos anos depois, ele descobriu, eu estava convicto disso, mas ele estava totalmente enganado. Isso acontece comigo, deve acontecer com vocês também. Bom, a segunda parte desse outro 5 aí, ela vai dizer que esta corrupção, embora seja ela perdoada e modificada por Cristo, todavia, tanto ela como os seus impulsos são real e propriamente pecado. Somos regenerados. Então, se nós pecamos, somos regenerados, o pecado já não é levado em conta mais. É assim? Hein? Não é assim, não é assim. Mesmo sendo regenerado, mesmo sendo impulso da nossa carne, o remanescente de pecado que há em nós, do remanescente do ser adâmico que sempre haverá em nós, enquanto estivermos nesse mundo, a gente não pode culpar o ser adâmico e falar, não, isso é culpa de Adão em mim, não tem nada com isso. Não podemos fazer isso. Tem gente que gosta de colocar tudo nas costas do diabo, Ou foi o espírito do diabo aqui que me tentou e eu fiz isso, Não foi eu, foi o espírito lá. Então acaba que os maus espíritos, o próprio diabo tem umas costas desse tamanho, Todo mundo joga a culpa nele. Não é assim que Deus faz. Ele não joga a culpa do diabo. O diabo, claro, vai ser condenado, já está condenado. Mas cada um vai responder pelas suas culpas. Eu fui tentado por alguém que me enganou. Senhor, o culpado é Eva. Ela que me deu e eu comi. Eu sei que o Senhor tinha proibido. E ele ainda prossegue dizendo, a mulher que tu me deste. Então tem dois culpados aí. Não eu. O culpado é a mulher. O culpado é o Senhor, porque o Senhor que me deu essa mulher. Fugir da responsabilidade, fugir da própria culpa, é o nosso prazer diário, muitas vezes é o que a gente faz, é a prata da casa, nunca assumir responsabilidade pelo nosso próprio pecado. Isso é natural, mas nós temos que lembrar que os pecados, mesmo do regenerado, são real e propriamente pecado, continua desagradando a Deus. E o homem realmente de Deus, ele não tem prazer no pecado. Por quê? Por quê, pessoal? Por que o homem não pode ter prazer no pecado? Porque nele habita o Espírito de Deus, Porque nele habita o Espírito de Deus. Nele habita o Espírito de Deus, o coração dele foi regenerado, então ele agora ama as coisas de Deus e odeia as coisas do mundo. Exatamente. Se o Espírito habita nele, não tem como ele permanecer no pecado e achar que está bom. Eu já fui regenerado, não, eu vou para o céu mesmo. Não tem problema eu continuar no pecado. Não é assim, se o Espírito habita nele. Então, a pessoa está se auto-enganando. Ela não é convertida, ela é convencida. Ele vai viver aquela luta da carne contra o Espírito. Então, a carne quer as coisas de Deus. Perdão, o Espírito quer as coisas de Deus.
Mas a carne pecaminosa vai desejar o mundo ainda. Então ele vai vivendo essa constante Vai ser luta atraído pelo mal. e buscando a santificação. Para alguns o processo é mais rápido, para outros é mais lento. Mas aquele que é regenerado, ele luta contra o pecado e vence o pecado. Vai ter prazer em continuar no pecado. Ele tem uma coisa. Exatamente. Ele tem uma coisa chamada consciência que sempre vai avisá-lo do pecado. Então ele permanece no pecado se ele quiser. Outra coisa que nós ouvimos o pastor falar lá hoje é que Deus é justo, ele trata com justiça. Deus não é aquele que pega qualquer pecado e joga para debaixo do tapete. Ele falou isso lá hoje. Ele não falou, nos outros falar tapete, mas falou que ele não esquece o pecado. Ele não apenas abafou o pecado, ele disse lá. Ele não apenas jogou o pecado para lá, esqueceu o pecado. Não, ele não faz isso. O pecado, ele tem consequência. O pecado sempre será pago. O pecado sempre gera dor, morte. Porque a Bíblia é clara. Sem dor, sem morte, sem sofrimento, não há remissão de pecado. Sem sangue, não há remissão do pecado. Então o pecado sempre tem a consequência do sangue. Todo pecado é passível de pena de morte, morte com dor física, no tribunal de Deus. Sempre. Sempre. Todo pecado. Inclusive dos regenerados. Especialmente dos regenerados. Por quê? O pecado regenerado recai sobre o próprio Filho de Jesus que paga sangue com dor. Se eu sei disso, por que eu quero acumular pecado? Porque eu quero acumular pecado nos ombros de Cristo, depois eu vou dizer que eu amo o Senhor Jesus Cristo. É assim que eu amo. Acumulando pecados nos ombros dele. A Bíblia diz que quando nós nos portamos dessa forma, nós estamos crucificando Cristo novamente. E ele prossegue dizendo que, se é assim, não há mais remissão para essa pessoa. Não há mais remissão. O escritor bíblico prossegue dizendo isso. Então, porque senão a pessoa não é regenerada. Se ela tem prazer em que Jesus sofra de novo, é sinal que ela nunca foi regenerada. Tá certo? Porque ninguém perde a salvação. Mas se a pessoa tem prazer dessa forma, é sinal que ela nunca foi regenerada de fato. Ela só foi convencida. Convertida não. Vamos seguir. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ele é o justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos esse lo aqui, mentiroso, é Deus. E a sua palavra, a palavra de Deus, não está em nós. Então, nós temos pecado sim. Você não deve dormir nunca sem pedir perdão e misericórdia a Deus. Então você deve ir dormir sempre no temor de Deus. Sempre. E ter coração grato também, porque uma vez que fazemos isso, a promessa que não pode ser descumprida é que Ele perdoa os nossos pecados e nos sara de toda a injustiça. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem pode dizer isso? Está lá já em Provérbios. Ou seja, isso não é novo. Em Eclesiastes não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então a Bíblia já era clara, assim, desde o Antigo Testamento. Davi sabia muito bem disso. Ele disse, bem-aventurado o homem que Deus não imputa os pecados. Não é que não tem pecado, é que Deus não imputa a ele, mas é porque vai colocar nos lombos de Jesus esse pecado. Em Gênesis diz, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Em Gálatas, não é Gênesis, são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É aquilo que nós já lemos lá em 1 Coríntios 2,14, né, que a carne milita contra o Espírito. Paulo está repetindo isso aqui, né, que a nossa carne, nós somos, ela não aceita as coisas do Espírito. Deus é Espírito. Então, nós somos naturalmente da oposição. Naturalmente nós somos da oposição. Oposição contra Deus. Nós sempre seremos, enquanto aqui na terra.
Nós somos carne e Deus é Espírito. Então, nós temos que buscar mais a Deus a fim de que a nossa carne não prevaleça. Nós temos 2 leões dentro de nós, a carne e o leão da tribo de Judá, Jesus, pelo seu Espírito aqui. Mas eles precisam ser alimentados. Esse aqui, ele é alimentado pela palavra. Aqui não, aqui basta você deixar. Ele se alimenta daquilo que você vê na internet, na TV e tal. Ele está se alimentando. Qual deles vai prevalecer? Aquele que você alimentar mais. O que você está alimentando mais? Netflix? O que mais? E outras coisas? Ou a palavra de Deus está com você todos os dias? Vamos ver. E por fim, ele vai dizer das consequências temporais e eternas. Aqui ele falou que o pecado se manifesta também no crente. E agora ele vai falar da condenação eterna também, né? Todo pecado, tanto original como atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e a ela contrária, ou seja, todo pecado é contrário à lei de Deus, torna pela sua própria natureza por culpado o pecador. E por essa culpa está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei. E, portanto, sujeito à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Então, todo pecado sujeita o homem à morte, todo pecado. Então, por menor que seja o pecado, a pena é uma só. No tribunal de Deus, qual é a pena? Pena de morte. Pena de morte. Ele fala, sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Em outro lugar, ele vai dizer, o salário do pecado é a morte. E quem não pecou? Então, quem aqui não é culpado de morte? Quem aqui não é passível de ser condenado à morte? Todos somos, porque todos pecamos. E se você não era até agora há pouco, antes do fim do dia você vai cometer trocentos pecados. Mesmo que fosse perdoado o seu pecado, todos até hoje, mesmo que fosse, você mesmo assim não duraria nem, sei lá, a próxima meia hora. Porque nós temos pecado sempre, porque nós somos maus, tá certo? E todo pecado gera a morte. Então, nós temos que encará-lo com seriedade. Lembrando que só quem nos livra da morte é o Senhor Jesus Cristo. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, é gratuito. Não somos nós que fazemos. Não há nada que possamos fazer para obter esse dom gratuito. Não é aumentando a oferta na igreja, não é atravessando o cego na rua, achando que as nossas esmolas, dando comida todinho nas madrugadas frias. As nossas obras não são para comprar no lugar do céu. Nunca irão comprar um lugar para nós no céu. Nós as fazemos por gratidão àquele que nos salvou em Cristo Jesus. Por gratidão. Não como trampolim para obtermos salvação. Tá certo? Então aquele que pensa que tem que fazer tudo e o tempo todo está preocupado, se eu não fizer isso, ele está buscando se redimir ou está buscando recompensa, ou remissão de pecados no próprio trabalho, nas obras da lei, nos próprios méritos. Esse não vai alcançar nada com Deus, nada, porque pela via da lei ninguém foi salvo. A lei é bruta, a lei ela é boa, porque Deus é plenamente justo, mas ela é brutal para qualquer homem. A lei diz, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Quem é capaz? Amai o próximo como você ama a você mesmo. Quando você compra aí um sapato para você, você compra todo mundo no seu prédio? Não. Por que você compra o seu pezinho, mas não o pezinho do prédio inteiro? Não é para amar
o próximo como você ama o seu pezinho, você não tinha que amar de todo mundo do prédio, do bairro, da cidade. Então não queira a salvação por essa via, porque obedecendo esta lei, ninguém conseguiu, porque ela é muito maior do que o que nós damos conta. Por isso que não é esta a via da nossa salvação. A via da salvação é somente o Senhor Jesus Cristo. É só até aí, pessoal. Eu poderia ler os versículos aqui, né? Mas a norma da lei está gravada no coração, então todos são culpados perante Deus, porque todos nascem com um negócio chamado consciência, né? Aqui também nós já demonstramos que tanto judeus como gregos estão debaixo de pecado, ou seja, não tem esse negócio de grego ou gentio ou judeu, todos são passíveis de inferno. Os judeus achavam que não, por isso que ele escreve aquilo ali, né? Olha, para que se cale toda boca e todo mal seja culpado. Sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, aqueles que acham que vão conquistar alguma coisa pela força das obras, pela força da lei, é para eles que ela diz, ó, para que se cale toda boca e todo mundo seja culpado. Por que cale toda boca? A Bíblia fala, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Quem vai gritar que eu sou inocente? Depois de ouvir uma lei dessa. Quem vai gritar, eu sou? Quem vai bater no peito e falar, eu sou inocente? Igual Pedro falou, Senhor, todo mundo pode trair o Senhor, mas eu não. Todo mundo vai te trair, eu não. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Pedro, antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. Não bata no peito, não fala desse jeito, o próprio Pedro. Imagine nós. Pedro conviveu com Jesus, pessoalmente. Tá certo? Então, para que se cale toda a boca, para que ninguém se diga inocente diante de Deus. Ninguém se diga inocente. Ninguém vai para o inferno inocentemente. Ninguém. É isso que quer dizer, se cale todos. Ninguém grite inocência, porque ninguém é inocente. Tá certo? Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações. Todos nós fizemos todos esses pecados aí. Todos nós somos. Éramos, por natureza, filhos da ira, culpados pelo pecado, está certo? E todos estão sujeitos à maldição da lei, está certo? Aí, todos quantos, pois, sois das obras da lei, estão debaixo de maldição. Então, aqueles que acham que vão conquistar a salvação pela via das obras, vou fazer o bem aqui, fazer o bem ali, eles estão cavando salvação por conta própria. Quem vai conseguir subir essa escada aí? Ninguém. Por conta própria? Não, só pela graça de Jesus. Então eles estão sob maldição. Esses que acham que têm capacidade de cumprir a lei. Está certo? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito. É aqui que nós somos salvos pela graça, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Está vendo? Apartai-vos de mim. Então tem muita gente que acha que anda na lei. Em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro. Qual a resposta de Jesus? Nunca buscou isso. Apartai-vos de mim, malditos. É isso que nós vamos ver também, né? Sofrerão penalidade eterna, banidos da face de Deus. Ok, pessoal. Semana que vem nós vamos estudar, então, vou continuar esse assunto da salvação no sentido mais objetivo, como ela é processada sobre toda a igreja. Depois nós vamos entrar naquela parte que vai falar no indivíduo, então vamos individualizar as coisas, mas aí já vai ser na outra parte, na quarta parte da confissão de fé. Por hoje é só isso aí, tá certo? Vamos orar então para nós encerrarmos esse momento?